Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Aqui é Jean Genton e a aula de hoje será sobre fatoração de expressões algébricas. Então já deixa seu gostei, se inscreve no canal se você não for inscrito e bora pro vídeo. Então aqui, fatoração. Vou começar vendo aqui o que é a definição de fatoração. Fatorar uma expressão algébrica significa transformá-la em uma outra expressão algébrica equivalente, só que esteja na forma de um produto, tá bem? Então vamos ver aqui exemplos, ó. Então aqui, ó, a gente tem essa expressão algébrica aqui, ó, 3x à quarta menos 6x ao quadrado. Ela na forma fatorada, ela fica assim, ó, 3x ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 2. Se a gente reparar aqui, ó, aqui ela está na forma de uma subtração de dois termos, tá? Aqui a gente tem uma expressão algébrica ó, que está na forma de um produto de três fatores. O 3 é um fator, x ao quadrado é outro fator, e multiplica aqui, ó, esse parênteses todo aqui é o terceiro fator, ó, x ao quadrado menos 2, tá? Então ele virou multiplicação de três fatores. Vamos ver esse outro exemplo aqui, ó. 9x ao quadrado menos 16. Então, de novo, é uma expressão algébrica que está na forma aqui, ó, de uma subtração de dois termos. Quando a gente fatora essa expressão aqui, ó, ela se torna isso aqui, ó. 3x mais 4, que multiplica 3x menos 4. Então, ela virou aqui ó, a multiplicação de dois fatores. Esse parêntese todo aqui é um fator, que multiplica esse outro parêntese aqui, que é outro fator, tá? Então, resumindo a definição então, de fatoração de expressão algébrica, é isso aqui. Você pega uma expressão algébrica que está na forma de uma subtração ou de uma soma de dois termos e você vai transformar ela numa outra expressão algébrica que esteja na forma de um produto de fatores. E agora a questão toda é, como que a gente faz para transformar a expressão algébrica dessa forma para essa forma fatorada aqui? Bom, existem 8 casos comuns, tá? E aqui nessa aula a gente vai ver 4 deles e na próxima aula a gente vai ver mais 4. Então vamos a esses casos agora. Então aqui, ó, primeiro caso de fatoração, o caso do fator comum. E vamos fatorar essa primeira expressão algébrica aqui, ó, ax mais bx. Bom, para a gente fatorar ela aqui através do fator comum, a gente tem que buscar o que tem em comum entre esse termo e esse termo. Se a gente pensar aqui, ó, né, o que eles têm em comum é o x, não é? Então o x que tem em comum, a gente coloca ele aqui, ó. Depois que você separou o que eles têm em comum, a gente vai multiplicar e vai abrir um parênteses. Eles vão pensar assim, ó. Aqui no primeiro termo, ó, o x, eu já coloquei ele aqui fora. O que sobrou? Sobrou o a. Então, o a vai aqui. Agora, o sinal aqui ó, é mais, então continua mais. E agora aqui, ó, segundo termo, eu já peguei o x também e coloquei ele aqui fora. O que sobrou? Sobrou o b. Então, o b vem aqui. E pronto, ó. Essa expressão algébrica aqui, então, fatorada, ela fica assim, ó, x que multiplica a mais b. Então, multiplicação aqui ó, de dois fatores. O x é um fator e a mais b é o segundo fator. Tá bem, então? Vamos fatorar agora aqui, ó, essa segunda expressão aqui embaixo, tá? E vamos utilizar também aqui ó, o fator comum para estar fatorando essa expressão. Então, a gente tem aqui ó, 4x ao quadrado. Esse 4x ao quadrado aqui, ó, eu vou estar colocando ele assim, ó, 4. X ao quadrado não é a mesma coisa que x vezes x? Então, eu vou colocar aqui, ó, x que multiplica x, tá bem? Então, eu reescrevi aqui, ó, 4x ao quadrado da forma 4 que multiplica x, tá? X vezes x, x ao quadrado. Então, aqui, ó, mais 12. Vocês concordam que é a mesma coisa que 4 vezes 3? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 que multiplica 3. Então, reescrevi o 12 da forma 4 vezes 3. E aqui a gente tem x vezes y. Então, x vezes o y. E agora eu quero que vocês pensem, ó, o que esse termo aqui ó, tem em comum com esse outro termo aqui? Bom, eles têm ó, o 4 em comum, e eles também têm, ó, então, o 4 aqui nesse termo, e eles têm também o x aqui em comum. Ó. Então, tudo que eles têm em comum a gente vai colocar aqui fora, que é o 4 vezes x. Então, 4 vezes x, a gente coloca aqui, e vamos abrir um parênteses. Agora que eu já separei aqui o 4 vezes o x aqui, ó, o que sobrou no primeiro termo? Sobrou só esse x aqui, ó. Então, vai ficar x aqui. Agora, mais, que o sinal aqui é mais. E, de novo, eu peguei ó, o 4 e peguei o x e coloquei aqui fora. O que sobrou? Sobrou o 3 que multiplica o y. Então, mais 3 que multiplica o y. Então, tá aqui, ó. Essa expressão algébrica aqui, ó, na sua forma fatorada, então, fica assim, ó. 4 vezes x que multiplica x mais 3 vezes o y. Então, estava na forma aqui ó, da soma de dois termos, virou a multiplicação aqui ó, de três fatores. Tá bem então, pessoal? Então, é assim que a gente fatora, utilizando aqui ó, o fator comum. Então, aqui ó, o segundo caso de fatoração é a fatoração por agrupamento. Então, vamos fatorar essa primeira expressão algébrica aqui, ó, ax mais bx mais ay mais by.
E a fatoração por agrupamento, a gente vai buscar aqui, ó, dois termos que tenham fatores em comum aqui, ó. No caso aqui, ó, o AX mais o BX, eles têm em comum o X. Então, o X que eles têm em comum, eu vou estar colocando aqui fora em evidência, ó. Então, vai ficar X aqui fora. Multiplica e a gente abre o parênteses. Se eu peguei o X aqui, ó, o que sobrou aqui? Sobrou o A. Então, o A vem aqui. Agora aqui mais. De novo, eu peguei o X e coloquei ele aqui fora em evidência. Sobrou o B. Então, o B vem aqui. Agora aqui, então, mais. Agora aqui, ó, nesse outro grupo de termos aqui, ó, a gente tem o Y em comum. Então, o Y, eu vou estar colocando ele aqui fora em evidência. Então, vai ficar aqui, ó, o Y, que multiplica. Se eu peguei o Y e coloquei fora em evidência, sobrou só o A aqui. Então, sobra o A. Agora, mais. De novo, eu peguei o Y e coloquei ele fora em evidência, sobrou o B. Então, aqui sobra o B. Agora, olha só, esse termo aqui, ó, tem o A mais B. Esse outro termo tem o A mais B também em comum. Então, o A mais B aqui eu vou também colocar fora em evidência, ó. Então, vai ficar A mais B, que multiplica. A gente abre o parênteses. Se eu peguei o A mais B e coloquei fora em evidência, sobrou o X. Agora, mais. De novo, eu peguei o A mais B e coloquei ele em evidência. Sobrou o Y. Então, aqui fica o Y. Então, tá aqui, ó. Essa expressão AX mais BX mais AY mais BY, na sua forma fatorada, fica A mais B que multiplica X mais B. Então, era aqui, ó, a soma de 4 termos se transformou no produto de 2 fatores. Tá bem, então? Vamos ver essa outra expressão algébrica aqui, ó. Então, aqui a gente tem, ó, x ao quadrado mais. Agora, esse x elevado à quarta aqui, ó, eu vou estar reescrevendo ele assim, ó. X ao quadrado que multiplica x ao quadrado. Vocês concordam que x ao quadrado que multiplica x ao quadrado é x à quarta? Então, só reescrevi esse x à quarta aqui, ó, nessa forma aqui, tá? Agora, aqui a gente tem menos 4 que multiplica x ao quadrado. Então, menos 4 x ao quadrado. E no final a gente tem menos 4. Bom, então, ó, nesse termo aqui a gente tem x ao quadrado. E nesse termo aqui a gente também tem x ao quadrado. Então, o x ao quadrado aqui eu vou estar colocando ele fora em evidência. Então, vai ficar x ao quadrado que multiplica. E se eu peguei esse x ao quadrado aqui e coloquei ele fora em evidência, o que sobra aqui? Na verdade, aqui, ó, sobra 1. Por que sobra 1? Porque quem está multiplicando o x ao quadrado aqui, ó, é o 1 aqui na frente, tá? Só que como uma vez x ao quadrado é x ao quadrado, o 1 nem aparece, mas a gente sabe que tem um 1 aqui na frente. Então, como eu peguei o x ao quadrado e coloquei ele fora em evidência, quem sobrou aqui foi só 1. Tá bem? Então, aqui, ó, mais. Agora, aqui, eu peguei um x ao quadrado e coloquei ele aqui fora em evidência. Então, sobrou o outro x ao quadrado aqui, ó. Então, x ao quadrado. Agora, aqui a gente tem, ó, menos x ao quadrado menos 4. Então, o fator em comum aqui, ó, é o menos 4. Concordam? Menos 4 nos dois termos. Então, o menos 4 agora eu vou colocar em evidência. Então, menos 4 que multiplica. Então, eu peguei o menos 4 e coloquei em evidência, sobra x ao quadrado. Então, x ao quadrado. E aqui eu peguei o menos 4 e coloquei ele aqui fora em evidência. O que sobra? Assim como aconteceu aqui, ó, esse menos 4 é como se eu tivesse o 1 multiplicando ele aqui, ó, tá? O 1 positivo multiplicando ele. Porque uma vez o menos 4 é o próprio menos 4. Então, esse 1 aqui ele nem aparece. Mas nesse caso aqui, a gente sabe que esse menos 1, que esse 1 está aqui multiplicando. Então, como eu peguei o menos 4 e coloquei ele aqui fora, aqui, ó, sobra só o 1 positivo. Tá bem? E agora a gente tem aqui, ó, x ao quadrado, que multiplica 1 mais x ao quadrado, menos 4, que multiplica x ao quadrado mais 1. Esses dois fatores aqui, ó, eles são iguais, tá? Porque é o seguinte, ó, aqui, ó, x ao quadrado, que multiplica 1 mais x ao quadrado, menos 4, que multiplica. Aqui, ó, a ordem aqui, ó, ela é comutativa, tá, pessoal? A soma ela é comutativa. Então, x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado. A ordem aqui, ó, não altera o resultado final, tá? Então, x ao quadrado mais 1 é a mesma coisa que 1 mais x ao quadrado. E aí, esses dois fatores aqui, ó, eles são iguais. Então, a gente pode colocar eles em evidência aqui fora. Então, vai ficar, ó, 1 mais x ao quadrado. E aí, ó, eu peguei esse 1 mais x ao quadrado e coloquei ele aqui fora em evidência. Sobrou só o x ao quadrado aqui, ó. Agora, o sinal é menos. Eu peguei o 1 mais x ao quadrado e coloquei ele aqui fora em evidência. Sobrou o menos 4, né? Então, menos 4.
Tá aqui então, essa expressão algébrica aqui, ó, x ao quadrado mais x à quarta menos 4x ao quadrado menos 4, na sua forma fatorada fica 1 mais x ao quadrado que multiplica x ao quadrado menos 4, tá bem então? Então é assim, pessoal, que a gente fatora por agrupamento. Então aqui nós vamos para o terceiro caso de fatoração, a diferença de dois quadrados. E vamos fatorar aqui ó, essa primeira expressão algébrica, x ao quadrado menos y ao quadrado. E ele se chama ó, a diferença de dois quadrados por causa disso aqui, ó. Diferença quer dizer menos, tá? Então, ó, é a subtração aqui, ó, entre dois termos elevados ao quadrado, tá? Então, a diferença de dois quadrados é por isso. É dois termos elevados ao quadrado e eles estão subtraindo aqui. E como que a gente fatora essa expressão aqui? Para fatorar utilizando a diferença de dois quadrados, a gente vai pegar aqui ó, o primeiro termo sem o 2 aqui, ó, sem o elevado ao quadrado, tá? Só o x. Então, a gente vai pegar aqui ó, o primeiro termo e vai somar com o segundo termo também, ó, sem o 2 aqui, ó, tá? Só o y, então mais o y. E a gente vai multiplicar agora, ó. De novo, a gente vai pegar o primeiro termo sem o 2, tá? Só o x aqui. E aí que é o primeiro a gente somou, agora a gente vai subtrair. Do segundo termo sem o 2 também, então só o y. E tá aqui fatorado já. Então, a diferença de dois quadrados, ó, para a gente fatorar é só isso aqui. Pega o primeiro termo mais o segundo termo, que multiplica o primeiro termo menos o segundo termo. Vamos ver esse outro caso aqui, ó. Vamos fatorar essa outra expressão algébrica aqui. Então, para fatorar ela, utilizando a diferença de dois quadrados, a gente tem que deixar ela nesse formato aqui, ó. Um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado. E aqui a gente não tem isso por enquanto. Mas, olha só, o 25, vocês concordam que é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado? Então, eu vou deixar aqui, ó, que multiplica x ao quadrado. Agora, menos 36 é a mesma coisa que 6 elevado ao quadrado, que multiplica y elevado ao quadrado. E tá aí. Mas por enquanto a gente não pode utilizar ainda a diferença de dois quadrados, tá? A gente só está o termo aqui inteiro elevado ao quadrado. Só que como que o 5 está elevado ao quadrado e o x está elevado ao quadrado, a gente pode colocar isso aqui no mesmo parênteses, ó, e fazer assim, ó. 5 que multiplica x, isso aqui tudo elevado ao quadrado, tá? Que aí, isso aqui é a mesma coisa que 5 elevado ao quadrado que multiplica x elevado ao quadrado. A gente coloca aqui no mesmo parênteses, ó. Então, menos. Agora, a mesma coisa aqui, ó. O 6 que multiplica o y. Como os dois estão elevados ao quadrado, né? Então, isso aqui fica 6 que multiplica o y elevado ao quadrado. E agora sim, a gente está nesse formato aqui, ó. Um termo elevado ao quadrado menos outro termo elevado ao quadrado, ó. Esse termo inteiro aqui, ó, elevado ao quadrado, menos esse outro termo aqui, ó, elevado ao quadrado também. Então, agora a gente pode utilizar a diferença de dois quadrados e fatorar. Então, é o primeiro termo, ó, sem o 2, tá? Então, 5x. E nós vamos somar com o segundo termo, 6y. E agora a gente multiplica agora. De novo, primeiro termo, 5x. Só que agora a gente faz menos. Então, menos o segundo termo, que é 6y. E tá aí fatorado, então. Então, 25x ao quadrado menos 36y ao quadrado, na sua forma fatorada, é 5x mais 6y, que multiplica 5x menos 6y. Ok? Então, é assim que a gente faz ó, a diferença de dois quadrados. E aqui nós vamos para o quarto caso de fatoração, que é o caso do trinômio quadrado perfeito. E para a gente fatorar aqui utilizando o trinômio quadrado perfeito, a nossa expressão algébrica aqui ó, ela vai ter que estar nesse formato aqui, ó, x ao quadrado, que multiplica duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo sem o elevado ao quadrado, tá? Só o primeiro termo vezes o segundo termo, mais o segundo termo elevado ao quadrado, tá? Então, o primeiro termo elevado ao quadrado mais duas vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo termo elevado ao quadrado. Sendo que a expressão estiver nesse formato aqui, ó, a gente pode dizer que isso aqui é a mesma coisa que o x. Aí, esse primeiro sinal aqui, ó, que é o mais. O segundo termo, que é o y. E eles dois aqui, ó, elevados ao quadrado, tá bem? Então, essa expressão algébrica aqui, ó, na sua forma fatorada, é x mais y elevado ao quadrado. Agora aqui, sempre, ó, que aqui o sinal é mais. Sempre que o sinal for menos, é o mesmo formato aqui, ó. Só que o sinal aqui é menos, vai ser assim a fatoração, ó. O primeiro termo, tá? Sem o elevado ao quadrado, só o x. Então, aqui é o x. Agora, esse sinal aqui, que é menos. O segundo termo, sem o elevado ao quadrado também, só o y. E isso, parênteses todos aqui, ó, elevado ao quadrado, tá? Então, essa aqui é a forma fatorada, então, quando o sinal aqui no meio é menos. Ok? Vamos fatorar agora essa expressão algébrica aqui, ó, utilizando o trinômio quadrado perfeito. Então, nós vimos que para nós fatorarmos aqui, ó, aqui no meio, ele precisa estar na forma duas vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Aqui no primeiro ele tem que ser
o primeiro termo elevado ao quadrado, e aqui ele tem que ser o terceiro termo aqui, ó, elevado ao quadrado também. Então, vamos ver, ó. Aqui a gente tem x ao quadrado, mais, aqui no meio é 8x, aqui mais. Agora, vocês concordam que 16 é a mesma coisa que 4 elevado ao quadrado? Então, aqui eu vou colocar, ó, 4 elevado ao quadrado. Então, tá. Então, a primeira parte aqui, ó, o primeiro termo, ele está elevado ao quadrado. Então, beleza. O último termo aqui, o terceiro termo, ele também está elevado ao quadrado. Então, até aqui, beleza. Agora, você precisa saber aqui, se aqui no meio, ó, ele está na forma 2 vezes o primeiro termo vezes o segundo termo. Se ele estiver assim, a gente pode utilizar aqui, ó, para fatorar o trinômio quadrado perfeito. Então, ó, aqui, ó, x ao quadrado. E aqui vocês concordam que a gente pode reescrever o 8 como sendo, ó, 2 vezes o x vezes o 4. Por quê? 2 vezes 4 é 8, 8 vezes x, 8x, volta aqui, né? Então, só reescrevi de outra forma. E essa é a forma que eu reescrevi, ó. Então, aqui tem o mais 4 ao quadrado. E da forma que eu reescrevi, a gente tem aqui, ó, 2 vezes o primeiro termo, sem o elevado ao quadrado, né? Só o primeiro termo, que é o x, que multiplica o segundo termo, que é o 4. Então, ele está nessa forma aqui, ó. Então, a gente pode utilizar aqui o trinômio quadrado perfeito e dizer que a fatoração disso daqui é o primeiro termo, que é x. Agora, o sinal aqui, ó, mais. O último termo aqui, ó, que é o 4. Isso aqui tudo elevado ao quadrado, tá? Então, tá aqui, ó, x ao quadrado mais 8x mais 16, na sua forma fatorada, então, é x mais 4 elevado ao quadrado. Beleza, então, pessoal? Então, é assim que a gente fatora aqui, ó, utilizando o trinômio quadrado perfeito. Mas, então é isso, pessoal. Nossa aula acabou aqui. E deixa aí nos comentários o que você achou dessa aula. E, como eu sempre digo, até a nossa próxima aula. Fui!